obrigada, gente. Bom dia, primeiramente. Então, como a professora Suzana já apresentou, né? Meu nome é Clícia e eu trabalho na Universidade Estadual de Campinas, professora no Departamento de Engenharia de Alimentos, da Faculdade de Engenharia de Alimentos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a universidade, o que é a Faculdade de Engenharia de Alimentos e os nossos trabalhos, tá bom? Mexi bem na hora. Então tá, esse vai ser o título da apresentação, como eu falei para vocês. E aí os tópicos, como eu falei, vai ser a Universidade Estadual de Campinas, a faculdade, o laboratório que eu faço parte, o Laboratório de Extração Termodinâmica Aplicada e Equilíbrio, conhecido como STRAE. Tá bom que eu ficar sentada aqui. E aí eu vou falar sobre as linhas de pesquisa. Vamos passar rapidamente, então, o que é a Universidade Estadual de Campinas. É uma universidade que está dividida ali em 3 campi, né? Tem o campus principal, aqui é o campus de Campinas, em Barão Geraldo. E depois a gente tem mais 2 campi, um é o campus de Limeira, onde tem a Faculdade de Ciências Aplicadas, e a gente tem de Piracicaba, que são 2 cidades vizinhas a Campinas. Esses 3 campi, eles formam a Universidade Estadual de Campinas, que tem em torno de 40 mil alunos. E pesquisadores, aí estão as 2 coisas juntas. A gente tem em torno de 152 cursos de pós-graduação. Então, é bem grande lá dentro. Então, eu estou nesse campus de Campinas. Para andar ali dentro, a gente tem ônibus para circular, porque é tudo muito grande, né? Ali. Então, essas outras são mais afastadas. O que a gente tem em Limeira? Engenharia de manufatura, engenharia de produção, engenharias de telecomunicações, então tem outras coisas aí. E aí a gente tem a Faculdade de Engenharia de Alimentos, que é uma faculdade. A Universidade de Campinas, ela é composta por 24 unidades de ensino e pesquisa, sendo 10 institutos e 14 faculdades. Então, a Faculdade de Engenharia de Alimentos é uma das faculdades que compõem a universidade. Então, quem somos nós, né? Eu faço parte. Nós somos em torno de 58 professores atualmente na Faculdade de Engenharia de Alimentos. E a gente está dividido ali em 4 departamentos mais administração. Quem são esses departamentos? A gente tem tecnologia que está aqui, alimentos e nutrição, engenharia e ciência de alimentos. Então, a gente está bem separadinho meio que por área de trabalho. E aí a gente tem essa área construída, né? 3 laboratórios de ensino, uma planta piloto para fazer todas as partes de práticas e de processamento com alunos, novos produtos, essas coisas todas. 10 salas de aula, 2 salas de extensão, um auditório que acabou de ser reformado, chama Salão Nobre, esse Salão Nobre aqui. E a gente tem 54 laboratórios aí, divididos entre os professores todos. Então é um pouco grandinho, né? Às vezes você fica meio perdida ali. Então aqui está a Faculdade de Engenharia de Alimentos. Nesse círculo amarelo eu coloquei para vocês. E a gente é bem caracterizado por essa torre rosa. Porque a gente tinha uma diretora antes e ela pintou a nossa torre de água de rosa, justamente saberiam facilmente onde está a Faculdade de Engenharia de Alimentos. Então a gente tem aqui o Departamento de Alimentos e Nutrição, Tecnologia de Alimentos, que tem esse pedacinho aqui, o laboratório, esse laboratório aqui também. A gente tem a Engenharia de Alimentos, que é o Departamento de Engenharia. Então, o curso se chama Engenharia de Alimentos, mas a gente também tem o Departamento de Engenharia de Alimentos, ou um programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos. Mas a parte de processos, fenômenos, operações, toda essa parte. Então, a gente tem aqui todas as salas de aula, que a gente divide com a Engenharia Mecânica, a gente está junto com eles. A gente tem a nossa planta piloto, que eu mencionei para vocês, e tem esse laboratório, esse LAC, que é o Laboratório de Apoio Central, que eu estou como coordenadora desse laboratório, é um laboratório que toda a universidade pode usar. Então, a gente tem análise para a própria universidade,
para outras instituições na Unicamp, outras faculdades na Unicamp ou outras instituições públicas também podem usar, né? E também para empresas. A gente também pode prestar serviço para empresas, né? Várias empresas vão lá para prestar diversos tipos de serviço. Se tiverem dúvida, podem perguntar, tá, gente? E então a gente tem uma biblioteca, que é só para nossa área mesmo, essa biblioteca aqui. E a parte dos estudantes que a gente tem aí também. Então, é bastante grande. Então aqui a gente tem esse número aí, né, da Faculdade de Engenharia de Alimentos. Ela foi fundada em 1966. Então esses dados são novos, acabaram de sair no site da faculdade, e eu peguei lá para vocês. E então a gente está aqui com 55 docentes. Tivemos a aposentadoria de alguns com o novo processo do governo lá, então alguns deles aposentaram mais rápido para... Acho que não deu mais problemas. A gente tem fora isso os pesquisadores colaboradores. Quem são esses? São pós-doutorandos que estão trabalhando nos diferentes departamentos. Então, que são 21, né? Então, totalizando aqui de colaboradores, funcionários, todos os centros, 253 pessoas. Quantos alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado? 477. E de graduação, nós temos cursos diurno e noturno. Então, às vezes eu dou alguns semestres, eu tenho uma aula só durante o dia, outros semestres à noite, e tem gente que às vezes é de dia e à noite, todos os semestres. Então, às vezes é meio difícil. Então, o total aqui de alunos são 1.188 alunos na Faculdade de Engenharia de Alimentos. Bastante gente caminhando. A Daniela passou por lá. E aqui a gente tem um número de defesas, né, de tese e dissertações até o momento que foram efetuadas. Então tem várias áreas que depois, se vocês tiverem interesse em verificar quais são as áreas e o que tem lá de interesse em cada pessoa especificamente, tem várias coisas. Se tiver interesse em alguma coisa específica, também posso fazer essa ligação entre você e o outro pesquisador, né? Ok. É muita gente, mas vamos focar numa coisa mais específica. Em que a gente vai focar? A gente vai focar aqui no laboratório de extração termodinâmica aplicada e equilíbrio. Que é o laboratório que eu faço parte. Nós somos 5 professores. Uma mulher. Só uma mulher, a gente vai ver uma foto logo depois. É assim, muito desafiador e muito bom para mim fazer parte desse grupo, porque a única mulher é a mais jovem de todas. Então é muito interessante. A gente tem aqui o professor Antônio Meirelles, que ele é responsável pelo laboratório ainda, né? Ele era o diretor da faculdade até ano passado. E agora a gente tem uma nova diretora, uma mulher, novamente. Muito bom, né? Então a gente tem outros 4 professores. O professor Antônio Cabral está para aposentar agora em agosto. Ele que trabalhava com essa área de extração supercrítica. Então a gente tem uma linha bem montada na parte de extração supercrítica. Vou mostrar uma foto para vocês. E a gente tem todas essas linhas de pesquisa aqui que a gente pode... todos nós trabalhamos. Na verdade, não é uma pessoa só, nós trabalhamos em todas essas áreas. Então, extração de bioprodutos usando solventes verdes, no caso, foi um trabalho que começou a ser desenvolvido com o professor João Coutinho, em Aveiros. Então, e eles continuam com essa colaboração ainda, né, com o professor Guilherme e o professor Antônio Meirelles. Extração convencional, usando extração supercrítica também, refino de óleos, toda essa parte de propriedades físicas e produção de biocombustíveis, que a gente vai falar mais aqui na frente. Então, tem tudo mais direcionado para a área de óleos. Então, tá bem... nós somos os gordurosos. Ali, bastante gordurosos. Então, aqui está o grupo, né, a foto de família, onde temos aqui os 4 professores e eu.
Gabeiro, nós somos dois novos, esse é o Guilherme, o professor Guilherme, e eu aqui, os dois cabelos pretos ainda, e os outros já, o professor Antônio Meirelles, responsável pelo laboratório, o professor Antônio Cabral, né, que eu falei para vocês que vai apresentar agora em agosto, e o professor Eduardo Batista. E esses aqui são alguns dos nossos alunos, né? Está sempre mudando, a gente tem foto nova. Eu gosto dessa foto, então eu deixei essa foto ainda aí. A gente tem no nosso laboratório mais ou menos 20 alunos de mestrado e doutorado e fica flutuando bastante esse número. E a gente tem uma técnica, né, a doutora Patrícia Tonon, que nos ajuda aí com a organização do laboratório, algumas análises de equipamento no geral. Ela é química. E aí ela nos ajuda com toda essa parte. A gente tem, nosso laboratório é dividido em 3 áreas. Uma área onde a gente tem mais a parte de equipamentos de bancada, toda essa parte que a gente usa mais para fazer os experimentos de equilíbrio líquido-líquido, sólido-líquido, todas as células de equilíbrio. E a gente tem uma parte do laboratório que é mais a parte de simulação. Então a gente tem essa parte aqui que é a parte de simulação, a parte de estudo econômico de viabilidade dos processos. E a gente tem uma parte do laboratório que fica no térreo, que é a parte onde temos os equipamentos analíticos. E aí a gente tem alguns dos equipamentos analíticos, a gente tem o PLC-MS, o DSC automático, a gente tem um outro que não é automático, eu não coloquei aqui no ponto. O GCMS, que esse aqui é da PerkinElmer, esse é um HPLC que é da Shimadzu, e esse aqui da Waters, né? O PLC que a Fátima já tinha comentado, que ela viu. Nosso PLC-MS que é da Waters. A gente faz, no PLC especificamente, a gente está fazendo perfil de compostos fenólicos, está fazendo tocoferóis também, desenvolveu um método para o PLC, tocoferóis no PLC. No GC, tem um outro GC novo que a gente acabou de comprar, é só feed. Esse é da Asner, mas é só feed. Esse tem 2 injetores, mas é só feed. Que é igual a nossa, né? Que é igual ao que vocês têm aqui, isso mesmo. Mas não está na foto ainda, ele não foi selecionado para aparecer aqui. Então a gente tem, que o pessoal trabalha muito com propriedades físicas, também tem o DSC, tem 2 tipos de DSC. Para equilíbrio líquido-vapor e para a parte de calorimetria também. Tá, então, passando dessa parte, né, tem um monte de coisa aí que, se vocês se interessarem, a gente pode conversar depois. Então, o que eu trabalho no nosso laboratório? Algumas das linhas que eu vou apresentar para vocês aqui. Chegou aqui a estrela do negócio, apareceu por último. Então a gente trabalha aqui, olha, coloquei algumas das matérias-primas que eu estou utilizando aqui para a parte de extração, então eu trabalho com óleos vegetais. E com que tipos de óleos vegetais? Eu fiz minha tese de doutorado em óleo de palma, então eu fiz o estudo aí, tudo sobre óleo de palma. Foi óleo de palma. Então, a gente tem já uma... Então, tudo sobre óleo de palma, várias coisas de reações térmicas, degradação, então toda essa parte. O que eu estou trabalhando atualmente? A gente trabalha aqui com esse óleo, não sei se vocês conhecem, o óleo de coentro, que é obtido aí da semente do coentro. A gente tem o óleo de macaúba. Macaúba é uma fruta que é obtida de uma palmeira e ela está bem espalhada aí no Brasil, em várias regiões do Brasil, e ela tem uma produtividade que é só comparável com a palma. Então é uma coisa com produtividade altíssima e dependendo da variedade, eles estão trabalhando variedades geneticamente mais fortes, alguma coisa do tipo, ou mais produtivas, em teor de óleo, no caso, ela pode ter aí teores de óleo altíssimos. Então, é um projeto que eles têm com o Fraunhofer na Alemanha e trabalham com a macaúba e eu trabalho com o pessoal que trabalha com isso. A gente também trabalhou aí com óleo de semente de abóbora e óleo de buriti. Vocês conhecem o óleo de buriti? Não. Tem muitas coisas que vocês vão ver interessantes aqui. O que a gente faz? A gente utiliza isso aí, então a gente pode fazer extração normal, solta, todo mundo já conhece. O coentro, esse aqui eu estava fazendo extração do coentro, então usando aqui a prensagem, né? Prensagem normal, ou pode fazer também extração supercrítica.
extração supercrítica a gente tem aqui com os reatores aqui grandes, dá para fazer até aqui com 50 gramas de amostra. Para extração supercrítica é bem grande. Tá, o que a gente vê? Quais são os compostos bioativos que a gente analisa quando a gente está caracterizando esses óleos? Então a gente trabalha aí com os compostos normais que vocês também caracterizam. Então, carotenoides, fitosteróides, esqualenos, tocoferóis, tocóis, né? Tocoferóis e tocotrienóis. E a gente desenvolveu há pouco tempo esse método do perfil de compostos fenólicos, o PLCMS. Eu trouxe aqui alguns trabalhos que foram desenvolvidos. Eu acho bem interessante esse trabalho aqui da caracterização do óleo de coentro. A gente estava trabalhando, eu estava orientando uma aluna de mestrado, e foi fazer o doutorado lá na França, e ela trabalhando na Bélgica, então eu continuei quando eu voltei para o Brasil. E aí a gente continuou nesse trabalho, foi que ela desenvolveu esse trabalho aqui junto, que foi a caracterização do óleo de coentro. E é muito interessante esse óleo, por quê? Porque o ácido graxo majoritário no óleo de coentro é o petroselínico. Então não é o leico, não é... Ele é um isômero do oleico. Ele é um isômero do oleico, na realidade, a gente tem aqui a estrutura. Ele é um ômega 12, né? Ele é um cis-6. Então aqui está a estrutura dele, e é muito interessante porque esse óleo ele vai ter cerca de 85% aí de ácidos graxos insaturados. Então é muito interessante porque ele é considerado um building block, que é utilizado para... Ele pode ser degradado em ácido lático e ele pode ser utilizado para a produção de biolubrificantes. Então esse óleo está bem alto assim, a utilização desse óleo. No Brasil eu não conheço ninguém que está trabalhando com ele, então a gente fez esse negócio com o pessoal da Bélgica e da França. E a gente trabalhou com esses outros óleos que eu mostrei para vocês ali, né? Então a gente estudou com óleo de coentro a extração usando a prensa, né? Com parafuso duplo, como que seria, e a aplicação da torta. Então para que serve aquela torta? Porque é gerada uma grande quantidade de torta. Para que serve essa torta? Servia para fazer pratinhos, copos, várias coisas, bioresource. E aí esse trabalho, que vocês não vão conhecer esses produtos, né, utilizados, porque são da Amazônia. Então ele foi aqui agora de 2019, onde a gente utilizou diferentes produtos com composições em ácidos graxos bem diferentes. Então talvez isso interesse a vocês nessa parte de lipídios estruturados. Por quê? Porque eles têm composições muito diferentes. Então vocês podem depois dar uma verificada nesses produtos que a gente caracterizou. Então a gente trabalhou com aqui, ó, manteiga de murumuru, né, que é especificamente amazônica, a manteiga, o óleo da semente aí do tucumã, que é essa frutinha aqui. A manteiga do bacuri. Eu fui para Belém, eu provei o bacuri, eu nunca tinha visto, porque é coisa específica. É um fruto. Eu nunca tinha visto, porque é específico lá da Amazônia, né? Então eu fui para Belém, e lá em Belém eu provei. É muito bom. Passagem. O patauá está sendo muito utilizado aí para produtos cosméticos também. O pracaxi, que tem grandes quantidades aí de compostos antioxidantes. E o Brazilian Nuts, que já é mais conhecido, esse já é o mais comum. Então a gente fez todo esse estudo aí para verificar depois sobre a parte de digestão. Então com o professor Guilherme trabalha com a parte de digestibilidade desses compostos no organismo, a parte de simulação da digestão. Então primeiro conhecer qual é a composição, para depois entender aí sobre essa digestão desses produtos. Então ele fala muito interessante sobre a composição em ácido graxo desses produtos. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso... Ok. Qual que é a composição geral? A gente já sabe, né? Os óleos vegetais são caracterizados principalmente aí por acilgliceróis. A gente também vai ter os ácidos graxos livres, os fosfolipídios, dependendo de qual tipo de óleo, né? Se for obtido por prensagem, claro que o fosfolipídios vai ser menor de que extração usando solventes, por exemplo. E eu estou focando no fosfolipídio, porque depois eu vou falar especificamente dos fosfolipídios, que eu trabalho bem nessa área dos fosfolipídios. A gente tem também os componentes minoritários, né? Só que a gente também tem as impurezas, né? Que
a professora Suzana trabalha, né, com os HPAs, né, que precisam ser removidos dos óleos. Então, para isso, eles precisam passar pelo processo de refino. Então, eu trabalho aí bastante nessa área do refino de óleos vegetais. Então, refino químico ou refino físico. No meu doutorado, quando eu trabalhei mais com óleo de palma, ele tem uma acidez muito alta. Então, ele precisa passar pelo processo de refino físico, devido às perdas, para reduzir as perdas, na realidade, né? Então, a gente tem todas essas etapas aqui. O que a gente tem aqui? Essas etapas, a degomagem, o branqueamento e essa parte aqui do stripping dos ácidos graxos, ou seja, a volatilização dos ácidos graxos livres, elas são comuns a tanto o refino químico quanto ao refino físico. Então, eu trabalho basicamente nessas etapas aqui até a obtenção do óleo refinado. E aí, o que a gente vai observar nessa parte? A degomagem é a primeira etapa do refino. E como que é realizada essa degomagem, geralmente? É realizada a degomagem aquosa, principalmente para a soja, que tem um teor de fosfolipídio aí em torno de 3%. Só que aí, dependendo da quantidade de fosfolipídios hidratáveis e não hidratáveis, essa degomagem aquosa ela não vai conseguir reduzir o teor de fosfolipídios para aquele limite mínimo que seria aqui menor que 10 mg por quilo para entrar nos processos de desodorização, que a temperatura é alta. Se a gente não fizer essa retirada dos fosfolipídios, eu já fiz isso antes, né? Eu fiz um teste para verificar, o óleo fica totalmente escuro, mas muito preto mesmo, não tem jeito de voltar a cor. Então, para que a gente consiga seguir nas etapas do refino, a gente tem que ter esse aqui, o teor de fósforo menor do que 10 mg por quilo. E aí o que? Usa degomagem aquosa, ácida. Essas degomagens tradicionais, a aquosa e a ácida, elas não são adequadas para qualquer tipo de óleo, porque vai variar com a qualidade desse óleo. E aí surge a degomagem enzimática, que foi onde eu conheci a professora Suzana apresentando um trabalho aí sobre a degomagem enzimática. Que eu mostro aos meus alunos, a Catarina sabe que eu mostro e falo sempre na crise. Então, a gente tem então a degomagem enzimática, a degomagem que usa diferentes tipos de fosfolipase. A gente tem aqui a estrutura de um fosfolipídio, né? E a gente tem aqui as fosfolipases aí atuando. Onde que elas atuam na posição aí do fosfolipídio? Então, a gente tem a PLA1, a gente tem a PLA1, PLA2, PLC e essa PLD. A PLD não é utilizada industrialmente, a industrial não é utilizada, porque não tem utilização. Para que você vai quebrar ali e o fósforo vai continuar ligado no fosfolipídio? Não tem utilização. Então, as enzimas mais utilizadas industrialmente é quem? As PLAs, tanto a 2 como a 1, né, seletiva para posição 1 ou posição 2 do fosfolipídio, ou a PLC. A PLA1, a mais conhecida, é a listase ultra da Novozymes. Essa é a mais conhecida. E eles fornecem essas enzimas pra gente lá. Eu tenho um contato lá com o pessoal e eles fornecem essas enzimas pra gente. E a gente tem a PLC, que é a Purify em si, que é da DSM, e eles também forneceram agora, eu recebi há pouco tempo, 2 bottles com bastante PLC. PLC, ela vai fazer o quê? Ela vai degradar o fosfolipídio ali entre o grupo fosfato e a molécula do diacilglicerol que está ligada no grupo fosfato. O que a gente consegue ver muito interessante aqui? Quando ela degrada essa molécula do fosfolipídio, o que ela libera? Vocês trabalham com interesterificação. Ela vai liberar, se for a PLA1, ela vai liberar um ácido graxo, né? E aí vai formar um lisofosfolipídio, conversão dos PLs, que são no caso os fosfolipídios, em lisofosfolipídio. E aí se for a PLA2 também, vai liberar um ácido graxo, vai formar um lisofosfolipídio. E se for uma PLC, o que ela libera? Um diacilglicerol. E um diacilglicerol, o que é um diacilglicerol? Ele é parte do óleo neutro. Né? Triacil, diacil, monacil, ácido graxo. Então, o que as empresas pensam aí? Eu vou estar não somente reduzindo o meu teor de fosfolipídio no óleo, né, porque estão ligados, mas também aumentando o meu teor de óleo neutro. Então, óleo neutro significa o quê? Lucro para a empresa.
É o que eles pensam, então, é o que eles produzem. Então, essas enzimas são bastante seletivas. O que a gente está fazendo agora? Então, a gente está usando aqui tanto a PLA1 como a PLC. A PLC tem uma particularidade muito interessante atualmente. Se você procurar na literatura, não vai ter ainda, porque eles não liberam, a DSM não liberam. Mas existe uma enzima nova do DSM, uma Purify C 3G, que eles chamam, terceira geração. O que é essa Purify C 3G? Ela é uma enzima, um coquetel de enzimas composto por 3 enzimas. Então, ela tem uma PLA2, que é uma Gamzyme, chamada Gamzyme enzima. Ela tem uma PLC 1G, primeira geração, que ela é específica de 2 tipos de fosfolipídio, a colina e a canolamina. E ela tem uma outra enzima nesse coquetel que é específico para o fosfatidil-inositol. Então, eles juntaram tudo num coquetel e aí você consegue atuar diretamente em todos os fosfolipídios. Então, é um coquetel muito interessante. E eles acabaram de... Eu estou com esse coquetel lá no Brasil. Eles enviaram uma vez, ficou preso na Polícia Federal, depois enviaram outra vez, e aí eu consegui pegar. Então, a gente está trabalhando com essas enzimas aí. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o teor de fosfolipídio mais ou menos aí em cada óleo vegetal, isso vai variar de acordo com o tipo de extração feita, né? E quanto de rendimento a gente pode obter trabalhando com as PLAs ou com a PLC. Então, é uma quantidade aí de rendimento considerável no final para empresas aí que trabalham com processos grandes. Fora a conversão do fosfolipídio em si, a gente tem o óleo que ele não é envolvido pelo fosfolipídio, porque ele é um emulsificante. Então, o que ele faz? Ele junta mais óleo com ele. Então, a professora Suzana trouxe todos vocês aqui junto com ela. Então, é isso que ele faz, ele junta todo mundo. Então, vai ter mais perda de óleo ainda. Então, essas enzimas, elas reduzem essa perda também. Então, por isso que esse processo de degomagem enzimática é um processo interessante. O que tem que ser feito? É um processo bastante simples. O que tem que ser feito? As enzimas, como vocês trabalham com enzimas, sabem que elas têm umas necessidades especiais. Principalmente aí de pH do meio, né? pH do meio para elas é muito importante. E a temperatura, que são coisas específicas para ela. Então, a gente tem esse processo. E pode ser aplicado para que tipo de óleo? Pode ser aplicado para qualquer tipo de óleo. Qualquer. Sendo que nos óleos onde os teores de fosfolipídio são maiores, é mais interessante fazer essa aplicação. Então, esse trabalho aí é o trabalho resultante da nossa primeira atuação com as fosfolipases, foi feita aí com soja e canola, rapeseed, onde nós obtivemos aí, primeiro avaliamos a quantidade de enzima que era necessária, porque quando a gente olhava na literatura, os tempos de reação eram muito altos, coisa de 6 horas, 8 horas, e assim, como as enzimas estão sempre sendo modificadas e as atividades estão sendo melhoradas, a gente verificou que 2 horas era mais que suficiente. Então, para que deixar 6 horas no reator parado, sendo que você já pode tirar e já está com tudo funcionando ali, né? Então, avaliamos a quantidade, a concentração de enzima utilizada e o tempo de reação. E aí a gente verificou isso. 30 miligramas enough, mais que suficiente, e o tempo 120 minutos, muito bom já. Nesse trabalho é muito interessante, que eu estou falando para vocês aí, muito interessante a gente mostrar isso aqui, porque é um trabalho que a gente estava avaliando a degomagem enzimática, onde a gente vê a produção, a atividade enzimática versus a eficiência de degomagem. Uma coisa é você retirar fósforo, outra coisa é você ter uma eficiência de degomagem no sentido de produzir mais óleo neutro. Então, o que a gente verificou aqui? Com tempo de reação aí de 10 minutos, eu já estava com teor de fósforo aqui de 6 ppm. Mas se eu deixei aqui 5 horas, ele continua ali, olha, 5 horas. Mas o meu teor de ácido graxo, que seria o meu rendimento do processo óleo neutro, aumentou bastante. Então, o que as empresas têm mais interesse, então? Seria não somente na retirada de fósforo. É interessante, é necessário, sim.
mas o aumento desse teor de óleo neutro para eles é muito mais interessante, porque eu não perco o fosfolipídio intacto. E aí foi o que a gente verificou, né, que existe uma diferença, se eu quero só retirar o fósforo ou se eu quero aumentar também o rendimento, eu deixo um tempo a mais. A gente verificou aí que 120, você já tinha, ó, 120 minutos, que são as 2 horas que eu comentei anteriormente, já está aqui com 0,94, ou seja, já aumentei bastante em relação ao meu controle, e eu consegui já ter aí um teor de fósforo bem baixo, podendo ir para o meu refino físico. E essas análises foram realizadas todas aí, ok, ácido graxo por titulação normal, mas essas análises aqui, dos teores dos lisofosfolipídios e dos glicerol-fosfolipídios, que são os GPLs, foram feitas todas utilizando o RMN. Porque senão não tem como a gente verificar essa variação na composição, ou como as enzimas agiram em cada tipo de fosfolipídio. Então a gente verificou como ela agia, né, no tempo, a geração desses lisofosfolipídios ou glicerol-fosfolipídio. É muito interessante aqui porque a gente estava começando a trabalhar. Se a gente pensar na molécula do fosfolipídio, é como molécula de triacilglicerol, né? Tem uma cadeia de glicerol, ácido graxo e um grupo fosfato aqui embaixo. E quando a enzima PLA1 ataca na posição 1, essa posição SN2 aqui, ela não é estável, ela é instável. O que acontece? Existe uma migração acil da posição 2 para a posição 1. O que a PLA1 faz? Ela ataca de novo, quer dizer, está aqui é para mim. Então, a gente conseguiu verificar isso. E o que acontece? Se acontecer isso, o nosso lisofosfolipídio, que seria um fosfolipídio sem um ácido graxo, ele vai formar um glicerol-fosfolipídio, que seria só a cadeia do glicerol com o grupo fosfato. Então, a gente verificou que com o aumento do tempo aqui, existia uma maior formação, ou seja, a gente conseguiu verificar analiticamente a geração desses glicerol-fosfolipídios, que nunca tinha sido verificado. Então foi muito interessante esse trabalho por causa disso. E agora, em 2019, a gente liberou aqui, né, publicou esse trabalho com a enzima Purifying C 1G, onde a gente mostrou também que é aquela que ataca, ela é específica, seletiva para a fosfatidiletanolamina e a fosfatidilcolina. Então são 2 fosfolipídios. Ela não consegue degradar todos os fosfolipídios. E, interessante é que eu falei para vocês, que é uma doação da DSM. Eles são bem difíceis de fazer essas doações, né? Então a gente tem aqui, eu mostrei para vocês aqui como que é o processo, né? Como é que a enzima atua aqui, o que ela libera. Então libera um diacilglicerol e libera o grupo fosfato. E a gente tem aqui todo esse trabalho onde a gente mostra no artigo também, onde a gente verificou a degradação também dos fosfolipídios no tempo. E a gente verificou esse T, DAG, e seria o quê? A theoretical increase, aumento de DAG teórico, né? Comparando o que eu obtive com o valor teórico. Então a gente verifica aqui que, ó, com 120 minutos, com as condições ótimas da enzima, eu já tinha aqui em torno de 91% aí de aumento de diacilglicerol em relação à quantidade esperada. Então eu faço uma análise da composição e vejo quanto eu deveria ter, e verifico quanto eu tenho e comparo. Então eu já estava aqui com 91%. Então a enzima atua bem e atua nesses 2 tipos de fosfolipídios. Eu tenho uma aluna de doutorado trabalhando aqui, doutoramento, né? Não faz mal, trabalhando aqui nessa parte de produção de biodiesel, nesse caso agora. Qual que é a ideia, né? A ideia é utilizar então as fosfolipases, é o que está aqui, as fosfolipases e a lipase, junto para produzir, degradar os fosfolipídios e produzir o biodiesel, ou seja, eu teria um rendimento maior de ésteres etílicos. E utilizando quem? Utilizando o etanol, nesse caso, que aí para a gente é mais fácil do que utilizar. Fora que é biodegradável, né, todas as outras coisas que já são. Na Europa, o biodiesel são ésteres metílicos. Isso. Metílicos no Brasil e nos Estados Unidos é etílico. Etílico, nós estamos limitados pelo metílico. Entendi, porque é mais difícil, né? Então, o objetivo seria isso aí, utilizar as lipases. Então, quais lipases, né?
ela está nessa fase agora, ela está otimizando essas condições para, a gente quer usar aqui a PLC 3G, que foi doada agora pela DSM, e a PH2, que foi doada também pela Benzymes. Então eles são, não sei, relativamente fáceis de enviar as enzimas para a gente. Então eu tento mandar uns e-mails e eles enviam essas enzimas para a gente. Então está trabalhando nessa parte agora. A gente não começou ainda a produzir o biodiesel com as duas enzimas juntas. Então, assim, é o nosso desafio agora juntar as duas e ver quais seriam influências de uma enzima de algum produto na outra enzima. E quais são os óleos que a gente pretende trabalhar no óleo de soja e o óleo de milho? Mais óleos do Brasil. Obter óleo de canola, esses óleos é mais difícil para a gente. Usar o óleo bruto. Óleo bruto. Isso. Esse é o objetivo, utilizar o óleo bruto porque a fosfolipase vai atuar nos fosfolipídios do óleo bruto, converter em ácido graxo ou diacilglicerol, e aí a lipase vem, esterifica, né, outra esterifica, né, se liberar primeiro aí, e aí vai produzir uma quantidade maior, um rendimento maior. Esse é o objetivo. Está em andamento essa coisa. E a gente tem também na parte, na etapa do branqueamento, porque a gente tem a degomagem, o branqueamento e a desodorização. Na etapa do branqueamento a gente tem alguns trabalhos aí com óleo de palma e agora tem um aluno também trabalhando com óleo de macaúba, aquela semente que eu mostrei para vocês no início, aquele óleo. Então eles nos fornecem. Eu não faço a extração daquele óleo, um instituto de Campinas eles fazem a extração e eles enviam. Então a gente tem essa colaboração e a gente trabalha com isso, no refino do óleo. Eles precisam fazer aí toda uma cadeia desde a retirada, colheita, processamento do óleo para tornar ele viável. Então, é o que a gente está trabalhando agora nesse processo. E aí, a última parte que a gente trabalha do refino é a etapa de desodorização e desacidificação. E aí é uma etapa bem sensível do processo, né? Vou dizer assim. Por que é uma etapa sensível? Porque utiliza altas temperaturas. As temperaturas aí para retirar esses odores estão acima dos 230 graus, que é uma coisa, é a temperatura alta. A gente, no óleo de palma, geralmente, nos processos aí, até 250 graus, mais ou menos. Então, o que acontece durante esse processamento? Durante esse processo, existe a formação de compostos contaminantes no óleo. Então, a gente tem aqui o óleo bruto, coloquei aqui uma fotozinha do óleo bruto. Existe a formação desses compostos durante a desodorização. A gente tem aqui o óleo desodorizado, o óleo comestível. E aí pode existir a formação desses compostos chamados de MCPDs. São conhecidos assim, ou MCPDE, no caso os ésteres dos MCPD. E também o glicidol ésteres. Então, são compostos que estão bem conhecidos e estão bem em alta, inclusive no azeite, vou mostrar para vocês agora no slide. Isso aqui são todas as formas que ele pode estar presente no óleo. Qual que é a forma mais comum? A forma mais comum é o diéster de 3-MCPD, ou seja, na posição 3 aqui a gente tem essa molécula de cloro. Então, para existir a formação desses compostos contaminantes, no caso dos MCPDs, ele necessariamente precisa ter uma fonte de cloro. E de onde que vem essa fonte de cloro, né? Vem do solo. A planta precisa do cloro para si. Então, existe esse metabolismo endógeno da planta e aí ela carrega. Ou também existe o uso de fertilizantes. E esses fertilizantes também vão estar liberando aí cloreto férrico, cloreto feminino, vários tipos de cloreto. E, então, no caso, o glicidol, ele é formado a partir, principalmente, aqui os precursores do glicidol são principalmente os diacilgliceróis. Então, teores aí acima de 3, 4% de diacilglicerol é já fator principal aí na formação da formação aqui do glicidol. Então, são dois contaminantes formados durante o processo de desodorização e que têm vias de formação diferentes. E vias de mitigação também que são diferentes. Então, por isso que é um processo, um desafio agora, recente aí para a área de óleos. E a gente está trabalhando com esse processo, eu comecei a trabalhar com isso aí na Bélgica, em 2009, então o negócio é antigo.
Só que não tinha método, não tinha padrão, não tinha nada. Eu produzia os padrões naquela época ainda, então as empresas vieram, então foi muita coisa desse tipo. Eles queriam que eu ficasse trabalhando na empresa, nessa parte, eu preferi terminar meu doutorado. Então eu voltei para o Brasil e a gente continua trabalhando com essa parte, com o Instituto de Tecnologia de Alimentos, né, e o Departamento de Ciência de Alimentos da Unicamp. No Brasil não tem nenhum outro grupo trabalhando com esses contaminantes, porque são coisas muito específicas, em teores muito pequenos. E o que é mais assim, preocupante com esses contaminantes? Eles são classificados pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. O 3-MCPD ele é classificado como possível carcinogênico e o IgE, que é o glicidol, como provável carcinogênico. E também genotóxico. Então, bem sensíveis. E aí o que eu falei para vocês sobre os diferentes tipos de óleo, então foram coletadas aí 97 amostras de óleos e gorduras vegetais no Brasil, né, 2012, 2013. Todos esses aqui, né, girassol, amendoim, canola, milho, soja, palma, oliva. Então, o azeite de oliva extra virgem. Extra virgem. Então, é justamente isso que eu vou falar sobre, né? Porque não deveria existir. Não deveria existir. Então, qual que é o problema desse, já que é só por prensagem a frio, então por que existe esse contaminante que tem que aquecer? Né? Não deveria existir, mas existe. Por quê? Devido à adulteração. Então, foram feitos então outros testes, né? Vários outros testes, análises físico-químicas, para fazer essa ligação indireta entre a adulteração. Então foi verificado que se ele é prensado a frio, ele não deveria ter esses contaminantes. Se ele tem esses contaminantes, é porque existe uma adulteração com óleo refinado, óleo de oliva refinado. Então, em várias amostras, então, inclusive o de oliva foi que obteve os níveis máximos no Brasil, tá? Essas amostras foram coletadas no Brasil. Eu não sei se vocês já fizeram aqui ou se está sendo feito, não sei. Mas, assim, é uma forma também de verificar se existe essa adulteração, né? De controle do produto. Porque se tem, ele passou por um aquecimento. Então, essas análises... Então, essa professora, a professora Adriana Pavese, que a gente trabalha nesse grupo, com um projeto da FAPESP, que a gente está em andamento agora, e a gente trabalha toda essa parte de mitigação desses contaminantes. Então, a gente publicou esse artigo agora, que foi em 2019, janeiro de 2019, mas a gente eu trabalho com a parte de processo, e eles trabalham com a parte de análise. Então, a gente junta as duas coisas, né? Então, a gente fez o quê? A gente tentou lavar o óleo para retirar os compostos clorados. Então, tem várias, estão tentando de várias formas. A gente está tentando aqui com óleo branqueado, ou seja, ele já passou pelo processo. Será que a gente consegue retirar? Qual tipo de cloro está relacionado com a formação? É o cloro orgânico, é o cloro inorgânico? É um desafio bastante interessante. Eu tenho uma aluna que está terminando agora, o artigo não está publicado ainda, ela defendeu agora em abril. A gente está terminando o artigo dela, de mestrado, no caso. E a gente trabalhou com óleos brutos. É o que eu vou apresentar agora no CIBIA, no Faro. E óleo bruto, óleo orgânico, óleo sustentável e o óleo convencional, de palma, que é o óleo onde a gente tem as maiores quantidades, no óleo refinado, óleo de palma. Por quê? Por causa dos fertilizantes e por causa do próprio metabolismo da planta. Então, a gente tem esses artigos publicados nessa parte. Esse trabalho aqui, o Washing Bleed Palm Oil, é do William Cruzeiro, que é o mesmo trabalho que está sendo desenvolvido aqui, que eu coloquei para mostrar para vocês. Então, são estratégias que a gente estudou de redução desses contaminantes. Lavando com qual solvente? Existem várias estratégias, existem várias tentativas de retirada desses precursores, tanto do MCPD, são conhecidos como os MCPDs, 3 ou 2 MCPDs, quanto do glicidol. Então a gente trabalhou utilizando aqui diferentes solventes, etanol 99,5, etanol 75 ou água. Uma lavagem só,
Depois ele fez 2 lavagens. Aí primeiro etanol 99,5%, depois etanol 40%, 99,5%, depois etanol 10% e depois etanol 99,5% e água. Não existem dados na literatura, uma coisa muito interessante, que os dados são sempre relacionados aí aos 3 MCPDs, os 3 MCPDs. Os 2 MCPDs não tem nada na literatura, então a gente conseguiu avaliar, muito interessante, a gente está usando aquele método da OCS, o 29 de 2013, e a gente verificou uma redução dos 2 MCPDs, ésteres no caso, né, 56% com a lavagem simples. Então, foi bem interessante. No caso, utilizando água. E 77. Muito interessante vocês observarem agora ali que existem reduções diferentes dos 2 tipos de contaminantes com diferentes tipos de lavagem. Se eu fizer a lavagem simples, por exemplo, reduzo os 2 MCPD. Se eu fizer a lavagem dupla, eu consigo reduzir o glicidol. Então, são 2 contaminantes diferentes com duas estratégias de mitigação que são diferentes. Então, por isso ainda é um desafio mesmo. Então, esse foi o trabalho do William. Saindo dessa parte toda, a gente tem alguns trabalhos sendo desenvolvidos nessa parte aí dos contaminantes. Então, existem aí outros trabalhos que não coloquei aqui, mas se tiver interesse depois, a gente pode verificar, né, outros trabalhos trabalhando. A gente vai verificar também esses contaminantes no óleo de macaúba, porque, como os outros óleos, precisam ser desodorizados, né, passar por temperatura alta. Ok, após essa parte de desodorização, refino de óleos, a gente também tem uma aluna que trabalhou agora, ela acabou de defender também em abril, e ela trabalhou aí com a produção de biodiesel etílico e utilizando a Novozymes 435. Foi quando a gente começou, porque eu trabalhava só com a degomagem enzimática, então não com a biocatálise para a produção de biodiesel, né? Então a Novozymes mandou as enzimas para a gente, né? E a gente começou a produzir aí. A gente estudou então as condições de processo, para ver qual seria a temperatura, tempo de processo, que a gente conseguia obter os maiores rendimentos. E para 50 graus, desformatou um pouquinho aqui, ali é 8 horas. 8 horas a gente conseguiu obter aí 96,7% de rendimento, que é mais alto do que é aqui, ou muito próximo aí à Agência Nacional de Petróleo, a ANP, que é a agência que regula essas quantidades aí no Brasil. Isso é uma pergunta. Fazem as reações só óleo e etanol ou usam um solvente? Não, só óleo e etanol. Sim. Sem consolvente, né? No caso, peributanol ou alguma coisa assim. Não, essas aqui. Eu já testei com peributanol também, mas o que eu verifiquei é que não teve um aumento. Então, e aumenta a complexidade do sistema. Isso, fora que não é biodegradável, essas coisas, então acaba com um pouco essa parte do processo. Essa é a primeira parte do trabalho dela. A segunda parte, ela fez misturas de diferentes óleos. Esse artigo foi publicado no Fio, na revista Fio, onde a gente verifica as propriedades físicas dos diferentes biodiesels formados. Então a gente testa diferentes tipos de misturas de ésteres, sistemas modelo, né, para a produção desses biodiesels, e aí a temperatura de fusão, temperatura de toda essa parte de propriedades físicas com o professor Guilherme. Então a gente faz meio que um mix. Eu faço uma parte, ele faz outra parte e a gente consegue obter aí o trabalho final. E aí tem o professor Eduardo, que está trabalhando com essa parte de reação de transesterificação utilizando resinas de troca iônica. Quais são as resinas de troca iônica? São as Amberlist, que a professora Suzana também trabalha com Amberlist. E aí a gente utiliza a Amberlist A26OH, que ela precisa de uma regeneração, precisa de regeneração também. Então a gente estudou, teve rendimentos bem altos. E esse Ramon está trabalhando com esse processo aí. E ele também está utilizando resinas da Purolite. Da Purolite no Brasil, eles fez umas reuniões com a gente lá e a gente resolveu trabalhar com as resinas deles. E os rendimentos, como ele colocou aqui, as conversões estão bem altas.
né? 98,5%, que são conversões altas. Mas trabalhar com a resina é um pouco trick, porque você precisa fazer essa regeneração, você precisa fazer uma ativação da resina, né? Ela vem com os sítios ativos, tá? Você tem que fazer essa ativação para obter a resina. Desculpa, a estrificação é só dentro da lina de palma ou mistura óleo? Nesse caso aí é só lina, está sendo só com oleiro, né? E qual é o objetivo? Também é aumentar ou diminuir o solid-fat content, não sabe? Nesse caso aí o objetivo seria só, que eu sei inicialmente, né, seria obter então teores altos utilizando essa resina de ésteres etílicos e estudar as propriedades físicas desse biodiesel obtido. Sim. E estudar também a parte de cinética, de degradação, de transterificação desses óleos. E com etanol, eu não estava a perceber. Com etanol, com etanol. Tudo que a gente testa é com etanol. Então é isso aí, eu queria agradecer então a atenção de vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida, um ponto específico, quiser verificar alguma coisa, eu agradeço muito. Obrigada.